Bom dia, graça e a paz de Jesus aos irmãos e irmãs, a todos e todas. Uma alegria sempre renovada ler o Evangelho com você. Hoje leio na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Nos últimos domingos e pelas minhas contas, nos últimos 8 domingos, esse é o 9º domingo, nós lemos a Bíblia em busca de discernimento da relação de Deus com o seu povo, de Jesus com a sua igreja, à luz da imagem do pastor e seu rebanho. As críticas contundentes dos profetas, Ezequiel, Jeremias, Zacarias, falando dos pastores e, no caso, os sacerdotes e os governantes de Israel, a elite da governança de Israel, os pastores que deixaram as ovelhas, Israel como um rebanho desassistido, ovelhas abandonadas, não foram buscar a ferida, não foram curar a doente, não foram fortalecer a fraca, antes, inclusive, devoraram as próprias ovelhas. Então, a crítica muito contundente dos profetas de Israel. A partir da imagem do Salmo 23, que todos nós conhecemos, o Senhor é o meu pastor, cria-se na tradição de Israel essa figura de Deus como pastor e de Jesus como bom pastor. O Evangelho de João, Jesus diz a respeito de si mesmo: eu sou o bom pastor. Nos eventos da multiplicação dos pães e na maneira como Jesus conta as suas parábolas em Lucas, a parábola da ovelha perdida, a parábola dos filhos perdidos, a parábola da moeda perdida, Jesus se apresentando como bom pastor e aquele que vem ao nosso encontro. Mas aqui nesse capítulo 5 da carta de Pedro, o apóstolo Pedro faz recomendações aos pastores. Como cuidar do rebanho de Deus. E como já lhes disse, entendo que a comunidade cristã é uma comunidade do cuidado. A comunidade cristã é uma comunidade pastoral. E a partir destes conselhos que o apóstolo Pedro oferece aos pastores, aos presbíteros e presbíteras, aqueles que cuidam do rebanho, nós conseguimos deduzir duas coisas. A primeira é a partir da definição que tenho para mim mesmo sobre o que é pastorear. Pastorear é inspirar pessoas a um relacionamento com Jesus. Pastorear é inspirar pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento caracterizado por intimidade, afetividade e fidelidade. O que é pastorear? Pastorear é inspirar pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento baseado em intimidade, afetividade e fidelidade. O pastoreio acontece no dia a dia, no transcorrer da vida, mas especialmente em momentos de crise, de provação, de tentação, em momentos quando o relacionamento pessoal com Jesus está em risco. Pastorear é inspirar pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento baseado na intimidade, na afetividade e na fidelidade a Jesus. Portanto, o pastoreio é algo que todos nós fazemos e podemos fazer no nosso dia a dia. Porque, independentemente da sua função na comunidade cristã, da sua vocação no reino de Deus, do seu ofício ou do título que você carrega, inspirar pessoas na direção de um relacionamento pessoal com Jesus é algo que deve interpelar o seu coração. Isto é, você também diz assim: eu quero inspirar pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus.
Essa pessoa pode ser o meu marido, essa pessoa pode ser a minha esposa, essa pessoa pode ser o meu filho, a minha filha, meu vizinho, meu amigo de trabalho, meu chefe, a pessoa que eu lidero na minha empresa, enfim, a minha grande família. Eu quero inspirar pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus. Então esses conselhos servem para você. Mas também estes conselhos nos ajudam a descrever um tipo de comunidade. Porque a pastoralidade da comunidade constrói a comunidade. A maneira como os pastores pastoreiam, os pastores e as pastoras, dizem também, ou diz também, como deve ser a qualidade, a dinâmica das relações da comunidade. Isto é, a pastoralidade sobre a comunidade cria a comunidade à luz do modelo da pastoral. Por isso aqui nós aprendemos duas coisas: a arte de inspirar pessoas, e nós aprendemos também um modelo de comunidade. Então é com estes olhos que eu quero ler a primeira carta de Pedro, capítulo 5. Começo no versículo 1, Pedro apóstolo dizendo: portanto apelo, portanto quer dizer que tudo que ele falou antes então a partir disso, e o que ele falou antes é que nós deveríamos nos alegrar pelo sofrimento que passamos em razão da nossa fidelidade a Jesus. Então ele diz: olha, portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Primeiro conselho: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Olhem pelo rebanho não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Segundo, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Terceiro, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém. 3 conselhos nas linhas e um conselho nas entrelinhas. O conselho das entrelinhas é que o Pedro, ele não apresenta suas credenciais de apóstolo. Ele não diz: eu testemunha dos milagres maravilhosos de Jesus. Ele não diz: eu testemunha da ressurreição de Jesus. Eu credenciado como apóstolo. Ele diz: eu como presbítero igual a vocês. Eu como testemunha dos sofrimentos de Jesus. E eu como parceiro de vocês, na mesma esperança, ele diz aí, como alguém que participará da glória a ser revelada. Isto é, Pedro é um entre iguais. Ele não reivindica o andar de cima. Ele não fala aqui de um palco. Ele fala de baixo, misturado. Agora os 3 conselhos das linhas. Pastoreiem o rebanho de Deus não por obrigação, mas de livre vontade. Não por obrigação, mas de livre vontade. Liberdade é uma palavra muito cara para a nossa tradição espiritual e para a nossa relação com Jesus. Liberdade. Sem obrigação e sem constrangimento. Paulo apóstolo, quando vai falar para as pessoas contribuírem financeiramente, ele diz o seguinte: cada um contribua conforme o seu coração. Cada um contribua conforme o desejo do seu coração. E ele diz: não com tristeza, não com pesar, nem por constrangimento,
nem porque sentem-se obrigados a contribuir. Estão constrangidos a contribuir. Constrangimento é uma coisa muito interessante. Constrangimento é quando você submete uma pessoa a uma situação, a uma condição em que ela não tem uma alternativa senão dizer sim a você, a menos que cometa contra você uma ofensa. E sinta-se mal ao fazê-lo, embora seja o seu direito fazê-lo. Exemplo, eu chego para você e digo assim: estou precisando passar férias com a minha família, vou passar 15 dias no litoral, Ricardo, e eu estou sem carro. E se você é realmente meu amigo, me empresta seu carro? Constrangimento. O que eu faço com esse meu amigo? Eu o coloco numa situação em que, se ele disser não, ele estará dizendo: você se enganou, eu não sou seu amigo. Essa amizade que você pressupõe entre nós não existe, só existe na sua cabeça. Constrangimento foi o que o Paulo apóstolo fez o Filemão passar. Quando o Paulo devolve o escravo fugitivo de Filemão, Onésimo, o Filemão poderia açoitar o escravo fugitivo, poderia inclusive dispor da vida do escravo fugitivo. Mas o Paulo manda uma carta dizendo assim: Filemão, se você me tem como amigo, recebe esse escravo fugitivo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Constrangimento. Deixar uma pessoa numa situação em que ela não tem como dizer não. O que Pedro está dizendo é que Deus não coloca você numa situação em que você não pode dizer não, você pode. Mais ou menos como aquela história em que o pai fala para o filho: senta! E o menino não quer sentar. Aí ele senta e diz: eu estou sentado, mas por dentro estou em pé. Deus vê você em pé por dentro. E aí ele diz assim: não precisa sentar. Não quer sentar, não senta. Não precisa fingir que está sentado. Não precisa mentir que está sentado. Não sente-se por obrigação ou por constrangimento, porque isso vai lhe fazer mal. Isso vai lhe ser prejudicial. Isso vai gerar em você ressentimento. Vai gerar em você, com o passar do tempo, uma aversão. Dali a pouco uma repulsa. Dali a pouco um ódio. Dali a pouco uma vontade de desganar. Porque você está agindo sob coação. Está sendo forçada a fazer uma coisa que você não quer fazer. Na primeira oportunidade que você tiver, você vai embora dessa relação. E enquanto você não vai embora dessa relação, você vai adoecendo por dentro. Porque você vai se violentando enquanto faz. Você vai negando a sua consciência, a sua vontade, você vai sendo subjugado, subjugada. Então não faça isso. Não faça por obrigação. Porque se você faz por obrigação, é porque você imagina um ganho. Ainda que esse ganho seja evitar uma perda, um prejuízo. Se eu disser não, pode vir uma retaliação. Se eu disser não, pode vir uma punição. Se eu disser não, pode vir uma rejeição. Se eu disser não, pode vir do lado de lá uma agressão. Então eu digo sim. Contrariado, mas eu digo sim. Imaginando que ao dizer sim eu tenho um ganho. Isso se chama instrumentalizar a ação.
fazer com que a ação não seja um fim em si mesma. Eu estou instrumentalizando. Eu tenho segundas intenções. Eu não estou inteiro naquilo que faço. Eu estou violentado, abusado, partido, repartido, adoecido, ferido e machucado, sofrendo uma violência ou um abuso, e me vendo obrigado a falsear uma ação. E Deus está olhando e diz assim: não faz isso, Ed, não faz isso. Isso aí é mentira que você está fazendo, isso é uma hipocrisia da sua parte. Essa relação aqui não está verdadeira, porque você está sentado, mas por dentro você está em pé. Você é um sujeito dividido. Eu não quero uma relação assim. Eu não quero você fazendo para mim as coisas porque você é obrigado a fazer. A história da Bíblia que me ensinou isso com mais clareza é a história de Ananias e Safira, que você conhece. Atos capítulo 5. Era um costume dos apóstolos e daquela comunidade que as pessoas, num período de fome, de escassez, de dificuldades em Jerusalém, elas vendiam as suas propriedades e davam uma oferta considerável, ou o dízimo, e levavam aos pés dos apóstolos, no caso, o Pedro. Barnabé vendeu um terreno que ele possuía e deu uma oferta, colocou aos pés dos apóstolos, do apóstolo Pedro. E o casal Ananias e Safira vendeu o terreno e foi lá dar uma oferta mentirosa. Vendeu por 1 milhão, disse que foi 500, e aí deu dízimo de 50. O Pedro olhou e falou: para que isso? E aí o Pedro diz assim para o casal: primeiro, o terreno não era seu? Alguém pediu para você vender? Você vendeu porque quis, não era obrigado a vender. E depois que você vendeu, disse o apóstolo Pedro, depois que você vendeu, alguém obrigou você a trazer oferta aqui? Não. Você trouxe porque quis, então você vem trazer uma oferta mentirosa? Não faça isso. Isso destrói você e a comunidade. Capítulo 5 de Atos diz que Ananias e Safira caíram mortos. Morreram. Eles se perderam como pessoas. Cadê o Ananias? Caído. Cadê a Safira? Caída. Não tem relação verdadeira aqui. Então vem o mesmo Pedro e diz: não vai fazer coisa por obrigação, achando que você é obrigado, porque não dá certo isso. Eu lembro do casal lá, o Ananias e Safira, que vieram com essa cabeça de que tinham que fazer obrigado, fizeram mal feito, fizeram de maneira mentirosa, deu ruim para eles. A conversão é a entrega a Deus do bem mais precioso que Ele nos deu, a liberdade. A conversão é isso. O amor só aceita ações livres. Eu gosto muito daquela história do rei, que queria muito a princesa, filha do rei vizinho. E ele tentou conquistar a princesa, não conseguiu. Não teve dúvida. Invadiu o reino vizinho, levou cativo o rei, pegou a princesa à força, levou para o seu palácio. E ficou tentando cativar a princesa, mas a princesa emburrada lá num canto. E um dia o rei falou para ela: o que eu posso fazer para conquistar você? E ela disse: só tem uma coisa que você pode fazer para tentar me conquistar. O que é? Me deixar ir embora. Mas aí eu vou perder você. Não, você não vai perder porque você não me tem. Então você não vai perder o que você não tem. O que você pode fazer é me deixar ir embora.
Porque se eu escolher voltar, aí sim, eu serei sua e você será meu. Mas não porque você me mantém prisioneira, mas porque eu escolhi voltar. Eu acho que Deus faz mais ou menos isso com a gente. Por obrigação, não quero. Pode ir. Não foi o que o pai daquela parábola dos 2 filhos fez? O filho falou, quero a minha parte da herança, quero ir embora. O pai falou, pode ir. Por obrigação. Eu não quero ninguém na minha casa achando que é obrigado a ficar aqui. Pode ir. Porque se você voltar, aí sim, você estará realmente em casa. Pedro diz, não faça por obrigação, isso te faz mal. A liberdade é um bem precioso, talvez o mais precioso que Deus nos deu. A conversão é a experiência da verdadeira liberdade. Conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. E se o Filho do Homem libertar vocês, vocês realmente serão livres. Ou acontece alguma coisa dentro da gente e a gente livremente se entrega para servir a Deus, ou o nosso serviço a Deus só vai fazer mal. Segundo conselho, não façam isso por ganância. Diz o outro texto, ou uma outra tradução, por ganância. Se você quiser aprender mais sobre ganância, procure no nosso canal do YouTube, da IBAB, o sermão do pastor Eduardo Fetterman, que tem o título Sobre Celeiros e Mesas, em que o pastor Eduardo nos dá uma aula sobre o que é ganância e como a ganância nos adoece. Mas aqui o Pedro está falando, não façam isso por ganância, ou na outra tradução, torpe ganância. Não é apenas que a ganância é torpe, é vergonhosa, mas a maneira de ganhar por caminhos ilícitos também é vergonhosa. Em outras palavras, o que o Pedro está dizendo é, não use a sua experiência religiosa para se dar bem. O Evangelho não é sobre a gente se dar bem. O Evangelho é sobre a gente se solidarizar com o que Jesus está fazendo no mundo. E solidarizando-nos com o que Jesus está fazendo no mundo, nós estamos sujeitos a sofrimento, perdas, sacrifícios. Então, quem quer se dar bem servindo a Deus está com a motivação absolutamente equivocada. A gente não serve a Deus para se dar bem. O que o Pedro diz para nós é, não faça por ganância, mas com o desejo de servir. Proatividade. Ânimo pronto, como diz em outra tradução, de ânimo pronto. Faça isso, a expressão ânimo pronto, essa expressão aqui, desejo de servir, é vontade de fazer, mas uma boa tradução aqui seria o apaixonadamente. Faça com brilho nos olhos, porque se não tem brilho nos olhos, não tem encanto. Quando você faz por obrigação, você não faz inteiro, não faz inteira. E quando você não faz apaixonadamente, você faz sem brilho nos olhos. É aquela funcionária da creche que dá comida para as crianças jogando o prato em cima da mesa, dando tapa na molecadinha na fila, beliscando criança no colo. Faz com peso. Não inspira, não cativa, não gera nada no coração do outro, senão repulsa, ressentimento, aversão.
más memórias. Eu não admiro que tenha tanta gente fora da igreja tendo sido criada num lar cristão, evangélico. Era na base da pancada, da obrigação, não era inspiração, não era apaixonadamente, não era eu vou porque tenho vontade, eu faço porque tenho prazer. Era eu faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque Deus mandou. E Deus diz, se é por isso, não precisa fazer. Olha o Pedro ensinando de novo. Eu faço para Deus abrir a janela dos céus. Você não aprendeu a dar o dízimo com Malaquias 3,10? Traga os dízimos e aí a janela do céu vai abrir e vai vir uma abundância. É malandragem isso. Você quer fazer investimento? Vai na bolsa, não vai no dízimo. Você quer brincar de colocar 10 e pegar 100? Vai para o cassino. Não vem para Deus. Não é assim que funciona. A experiência da espiritualidade é uma experiência de solidariedade, de generosidade. É a gente sair da prisão do ego. Sair do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo e construir comunidade. Construir sororidade, fraternidade. Identificação com a dor do outro. Como eu posso te servir? Como eu posso te ser útil? Não é vem a mim. É desejo de servir. É outra coisa. Eu aprendi com o meu amigo, pastor Ariovaldo Ramos, que lê a Bíblia de um jeito singular. Quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos ali naquela última celebração de Páscoa, ele vai lavar os pés e quando chega em Pedro, o Pedro diz, não, imagina que o Senhor vai lavar os meus pés, eu é que deveria lavar os seus pés. E Jesus diz a Pedro, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro diz, lava logo tudo, então me dá um banho. E o Ariovaldo interpretou essa fala de Jesus, você não tem parte comigo, se eu não puder lavar os seus pés, nós não vamos poder nos relacionar. Porque eu me relaciono com pessoas servindo e não sendo servido por elas. Isso é forte, hein? Não faça pensando no que você vai ganhar. Faça com desejo de servir. Se você faz pensando no que você vai ganhar, você ainda está habitando o reino do eu. Quando você faz com desejo de servir, você está habitando a comunidade do nós. Brilho nos olhos. Apaixonadamente. Eu sou assim. Eu não uso pessoas. Eu sirvo. É isso que Pedro está dizendo. Terceiro conselho. Antes, já ia esquecendo a principal historinha dessa parte. Aquela freira que serviu numa comunidade de caridade na América Central durante muitos anos. E teve um rico milionário que mandava ofertas generosas para aquela obra de caridade a vida toda. E um belo dia, aquele homem rico foi visitar a freira na sua obra de caridade. Passou 2 dias com ela, vendo o trabalho daquela irmã, e ao final disse, irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E a freira respondeu, eu também não. Terceiro conselho. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Ora, se Deus não é dominador, se Ele não quer
a nossa entrega com constrangimento e não quer o nosso serviço feito por obrigação ou senso de obrigação, como aquele filho que disse para o pai: eu te sirvo há tanto tempo. Um peso. Deus não quer isso. E se nós não vamos servir a Deus dessa maneira, também não queremos que pessoas se relacionem conosco nessa perspectiva. Então não sejam dominadores. Inclusive, essa palavra dominador é bem forte. É o mesmo domínio que Deus, ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, diz: domine sobre os peixes, as aves, as bestas feras, domine sobre o ser humano, sobre os animais. Mas é também o domínio daquela história de Atos capítulo 19, que na cidade de Éfeso tinha lá uns filhos de um sacerdote chamado Seva. Os filhos dele viram o apóstolo Paulo expulsando espíritos malignos das pessoas e se meteram a fazer a mesma coisa. Aí veio um espírito mau, os camaradas foram mandar o espírito embora e o espírito disse: eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço não. E deu-lhes uma coça vergonhosa. E diz a Bíblia Sagrada em Atos 19 que o Espírito os subjugou, dominou. É o mesmo domínio dos espíritos maus. Tem pastor, bispo, apóstolo que é uma verdadeira potestade. Subjuga, domina. Você já não teve nessa situação do seu apóstolo, seu pastor falar que se você for embora da igreja, você estará em rebeldia? E se você sair da cobertura espiritual dele, a maldição vai vir na sua vida? Isso aí é palavra de potestade, irmão, não é de pastor. Isso aí é praga. Você poderia dizer: está amarrado, pastor. A praga que o senhor lançou, o senhor também está amarrado. Amarra o bispo. Amarra o apóstolo. Não como dominadores, mas como exemplo. Como exemplo. Paulo escreve a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, onde lá os espíritos dominaram os caras. E Timóteo era jovem, estava tendo um problema com a igreja de Éfeso. O Paulo não escreve para a igreja de Éfeso dizendo: respeitem o pastor de vocês. Ele não fala nada. O que Paulo faz é escrever para Timóteo e dizer: Timóteo, não deixe ninguém desprezar a sua juventude. Porte-se dignamente como um exemplo na fé, na doutrina. Seja digno. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo a Timóteo é: inspire pessoas, não cobre obediência, inspire. O que disse São Francisco de Assis? Prega o Evangelho o tempo todo, se necessário, use as palavras. Paulo apóstolo, ele diz o seguinte à igreja de Filipos, capítulo 4. O que vocês ouviram e viram em mim, pratiquem isso. Coerência. Não me admira que muitos filhos estejam longe, porque conviveram em ambientes de conflito. Não, pensa isso, gente. Fala assim: eu cresci num lar cristão. Um lar cristão é uma coisa, um lar religioso é outra coisa. No lar religioso tem serviço por obrigação, má vontade, gente ressentida, que não tem força de argumento, não tem brilho nos olhos, então tem a força da autoridade
E não é bom exemplo. Por isso é que tem que obrigar. Aí não dá certo. Concorda que não dá certo? Pastorear é inspirar pessoas a um relacionamento com Jesus, um relacionamento baseado na intimidade, na afetividade, na fidelidade. Sendo exemplo. Essa semana, meu amigo Zé Marcos, pastor da Igreja Batista em Coqueiral, em Recife, meu amigo, está aqui inclusive, aqui, Zé Marcos, está aqui. Me contou uma história maravilhosa, Zé. E aí eu falei, está no meu sermão de domingo. É a história das irmãs de Foucault. 3 freiras que chegaram ao Brasil em 1958 para servir entre uma comunidade indígena, os Tapirapés, que àquela altura tinham 50, apenas 50 pessoas na comunidade. E era uma tribo que estava ameaçada de extinção. E elas foram inspiradas por esse missionário, não é o Michel Foucault, é o Charles de Foucault, o missionário que serviu entre os povos árabes. E essas irmãs de Foucault, elas vieram servir e elas tinham um voto de silêncio. Servindo entre os Tapirapés, sem blá blá blá. Na verdade, o voto não era sem blá blá blá, era mais bonito, era sem catequese. Nós não estamos aqui para catequizar, nós estamos aqui para servir, para que a nossa vida transpire Jesus Cristo. E elas serviram, e hoje a comunidade dos Tapirapés tem mais de 1000 naquela tribo. Eles foram salvos pelo serviço daquelas irmãs. E elas foram chamadas de parteiras de um povo. Parteiras de um povo. Porque serviram. E elas chegaram lá com hábito. Com o passar do tempo, elas tiraram o hábito e começaram a se vestir como os Tapirapés, comer a comida dos Tapirapés, participar dos rituais dos Tapirapés, servindo. Prega o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Eu cometo esse agravo de enfrentar, de parafrasear São Francisco de Assis. Prega o Evangelho o tempo todo e na hora certa use as palavras. O que explica a sua vida? Por que você é assim? Por que você faz o que faz? Aí você diz, é por causa de Jesus. Porque lembre-se, pastorear é inspirar pessoas a um relacionamento com Jesus. Não é com o pastor, é com Jesus. Eu oro a Deus que a nossa comunidade consiga viver assim. Que esse seja o ambiente da liberdade, em que ninguém se sinta constrangido e obrigado, mas a gente aqui é livre. Livre. É livre para ir embora, inclusive. Mas se voltar, voltou porque quis. Aí sim estará de fato. Somos livres. Livres para fazer ou não fazer, enquanto o Espírito Santo de Deus faz coisa dentro de nós. Para que aquilo que fizermos seja um transbordar e uma consequência natural daquilo que o Espírito Santo fez em nós. Eu oro muito a Deus que a nossa comunidade seja um ambiente de liberdade, sem julgamento, sem rejeição, sem liberdade. Oro muito a Deus que a nossa comunidade seja o que tem sido. Não uma comunidade de gente que está pensando em como se dar bem. Gente gananciosa no mau sentido. Mas uma comunidade da solidariedade, a comunidade da comunhão, a comunidade da generosidade. Não estamos querendo se dar bem, a gente quer servir, a gente quer ser útil. E uma comunidade que
fala pouco, mas vive muito. Mais conhecida pela sua forma de viver e pelo testemunho de vida do que pelas suas palavras. Mais conhecida pelo que ela é e não tanto pelo que fala. Assim eu tenho certeza que nós vamos chegar no versículo 4. Viu o versículo 4 aí de Pedro 5? Diz assim, olha: quando se manifestar o supremo pastor, o bom pastor, então receberemos a imperecível coroa da glória. Mas não é agora. É quando ele se manifestar. Essa era a esperança de Pedro e acho que era a maneira como ele aprendeu a viver com Jesus. E eu oro a Deus que seja o nosso caminho de vida, que a sua vida seja inspiração para quem está perto de você e que a nossa comunidade seja uma comunidade verdadeiramente inspiradora. Que o nosso supremo pastor, o bom pastor que é Jesus, nos abençoe com a sua presença e com a imperecível coroa. Amém. Amém.